Seja muito bem-vindo ao Pitaco Futebol Clube. Meu nome é Murilo e hoje quero falar aqui com você a respeito da faxina financeira que o Cruzeiro está fazendo. Há pouco tempo o Cruzeiro havia fechado a contratação de 9 jogadores, ainda antes de Ronaldo ter comprado o clube. E vazou uma lista então com salários, com possíveis salários dessas contratações. E que o Cruzeiro está renegociando com esses jogadores, porque foram salários muito altos em sua maioria. Eu quero falar sobre cada um desses salários também possíveis, né, de jogadores mais antigos, como Fábio, Marcelo Moreno, e toda a reestruturação que o Cruzeiro está fazendo nesse momento. Eu te peço aí para você dar um curtido no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ficar até o final do vídeo para a gente falar sobre esses detalhes todos do Cruzeiro. Conto com a sua ajuda. Bom, eu queria começar então passando uma lista aqui dos valores dos salários dos jogadores que o Cruzeiro acabou de contratar. É claro, esses são valores aproximados, especulados na internet, parece que a fonte é boa, mas não dá para ter plena certeza. Mas eu imagino que se não for exatamente esse o valor, seja um valor aproximado. Eu quero comentar o que eu estou achando dos valores que foram pagos por esses jogadores, um por um. Quero começar aqui então, pelo goleiro Jailson. Entre salários e luvas, né? O que são luvas? É aquele dinheiro que o cara recebe por bônus por ter fechado um contrato, né? Então eu contratei um jogador ali, eu falo, você vai receber 100 mil reais por mês, mais 1 milhão de prêmio para você ter assinado um contrato comigo. Então aqui vão ter vários jogadores que têm salários mais luvas. Como os times brasileiros não costumam ter dinheiro para pagar a luva à vista, o que ele faz? Pega o tempo de contrato do jogador e divide o valor das luvas. Vamos supor assim que o jogador, então, ele vai receber 1 milhão e 200 mil reais de luva. E ele tem um ano de contrato. Então o time pega esse 1 milhão e 200, divide por 12, então dá 100 mil por mês, a mais no salário, que seriam as luvas, né? Então costuma ter esse tipo de negociação. Então eu vou falar aqui de todos os jogadores, já seria essa média de salário, contando luvas mais salário, beleza? Então o Jailson teria somado luvas e salários aproximadamente aí 142 mil reais por mês. O Sidney, né, que veio aí com uma grande esperança para a zaga, entre luvas e salários, 300 mil reais por mês. O Maicon, zagueiro, que também outro que veio com grande expectativa, com 3 anos de contrato, ele receberia aproximadamente 270 mil de salário. O Pará, lateral, não teria luvas, então ele receberia um salário aproximado de 150 mil reais por mês. O Machado, né, que veio de graça também, não teria luvas e teria um salário de aproximadamente 30 mil reais. Seria o salário mais modesto aí e talvez mais adequado à realidade do Cruzeiro. O Pedro Castro, que veio do Botafogo, entre luvas e salário, aproximadamente 132 mil reais de salário por mês. João Paulo, aproximadamente 154 mil reais por mês entre luvas e salários. O Fernando Neto, que veio do Vitória, aproximadamente 100 mil reais por mês. E aí o Edu do Brusque, né, artilheiro da Série B, aproximadamente 90 mil reais por mês de salário. Então essas são as contratações que Alexandre Matos fez e foram valores aproximados dos contratos firmados com esses jogadores. Eu queria comentar de cara que eu acho que esses valores foram absurdos, que o Cruzeiro nunca poderia ter fechado contratos em sua maioria como fechou aqui. Depois eu vou passar um por um explicando o motivo por que eu acho isso. Mas, de cara, né, a gente já tinha tido uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo há um tempo atrás, falando que ele sonhava com o Cruzeiro ter algo em torno de 4 milhões e meio ou 5 milhões de reais de salário, né, de média mensal de salário do Cruzeiro, a folha do Cruzeiro. Já era uma coisa absurda. Quando ele declarou isso, a gente já sabia que o Cruzeiro não tinha condições de cumprir com isso, porque o Cruzeiro tem 2 anos que está lutando para pagar salários e não está conseguindo. Precisa recorrer a empréstimo, precisa recorrer à caridade do Pedro Lourenço, né, que é o dono do supermercado BH, que vez por outra aporta dinheiro para o Cruzeiro pagar salário, que é um grande absurdo. O Cruzeiro não consegue cumprir com suas obrigações básicas, não paga o time de futebol e nem os funcionários, e quer ter uma folha de 4 milhões e meio, 5 milhões de reais, é um absurdo isso. O Cruzeiro não tem condições. O Cruzeiro está com as cotas de televisões adiantadas desse ano e do próximo. O Cruzeiro não tem entradas de televisão nas suas cotas agora nos próximos 2 anos. Isso é um absurdo. Como é que o Cruzeiro quer fechar então uma folha de 5 milhões de reais? E dentro dessa loucura, que seja lá quem aprovou isso, não sei se é o Sérgio, o presidente, se é alguém do financeiro, se é todo mundo junto, alguém aprovou essa loucura e chegou para o Alexandre Matos e falou: Alexandre Matos, tá aqui, pode contratar jogadores dentro de uma realidade de 4 milhões e meio de folha por mês. O Alexandre Matos foi lá e fez suas contratações. O Alexandre Matos tem alguma parcela nisso? Acho que todo mundo envolvido tem, mas eu acho que menos do que quem aprovou esse orçamento. Quem realmente deixou de contratar dentro dessa realidade é quem fez o grande absurdo com o Cruzeiro.
e que agora a equipe do Ronaldo está tentando desfazer alguns negócios, renegociar, para não ser tão absurdo assim. E a gente vê aqui, ó, Jailson, um goleiro já de seus 40 anos de idade, R$142 mil por mês. O Fábio, que está aqui hoje, joga praticamente todos os jogos. O Jailson só vai ser exigido se o Fábio machucar, se acontecer algum contratempo. Normalmente o Fábio vai jogar todos os jogos. Será que o Cruzeiro não tem nenhum outro jogador que vai receber, sei lá, 50, 60 mil reais por mês, que é um jovem jogador, que pode ficar na sombra do Fábio ali? E quando o Fábio ficar 1, 2, 3 jogos no ano inteiro de fora, ele não pode assumir? Será que o Cruzeiro precisa gastar 142 mil reais por mês num goleiro com mais de 40 anos de idade? Eu acho desnecessário. O Sidney, um bom zagueiro, eu acho que realmente foi um bom reforço, mas 300 mil por mês num time que está quebrado não tem condições. Eu acho que o Cruzeiro deveria tentar renegociar com o Sidney, abaixar o salário. E se não for possível, tchau e benção, né? Ver como é que seria isso, porque também você não pode assinar um contrato com o cara e logo em seguida falar que não vai cumprir. O Cruzeiro vai ter que dar alguma contrapartida em relação a isso. Mas 300 mil reais por mês num time que está quebrado não tem condições. Lembrando que o Ronaldo quer reduzir a folha do Cruzeiro em, pelo menos as especulações, né, que a imprensa tem feito, para ela ser 1/3 do que ela é hoje. Então tem gente especulando a folha do Cruzeiro em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de reais talvez. Não é oficial, a gente não sabe se é exatamente isso, mas que vai haver redução, vai. E aí eles estão contratando jogadores nesses valores. O Cruzeiro não tem condições nenhuma de cumprir com isso. Aí vem o Michael, que eu gostaria muito que o Michael continuasse, mas 270 mil mensais também acho inviável. É claro que o Cruzeiro pode pegar e elencar de repente 2, 3 jogadores chaves desse aqui, pagar um salário maior e a média abaixar dos demais. É uma possibilidade, né? Mas pagando esse salário aqui para todo mundo não tem condições. Inclusive o Michael, 270 mil por mês, não tem condições. Parar por 150 mil por mês, um jogador de 35 anos de idade, que não é um craque, está longe disso, acho que também não vale a pena. Machado por 30 mil, acho que está dentro da folha salarial, está adequado, né? Pedro Castro por 132 mil, eu gostaria que o Cruzeiro fizesse uma forcinha, baixar um pouco, adequar para o Pedro Castro continuar. João Paulo por 154 mil e Fernando Neto por 100 mil, para mim não faz sentido. Eu não conheço o futebol deles, não acompanhei eles, já vi falar bem do João Paulo, pode ser que ele seja uma grata surpresa? Pode ser que se o Cruzeiro então conseguir reajustar um pouco o salário dele, vale a pena? Talvez. Agora, Fernando Neto eu tenho certeza que é um jogador que eu não gostaria de contar por esse valor. É um jogador que jogou pelo Vitória, o time foi rebaixado para a Série C e o Cruzeiro quer pagar ainda 100 mil reais para um jogador que não foi destaque num time rebaixado para a Série C. Não faz sentido nenhum esse jogador por 100 mil reais. Não faz sentido. Edu por 90 mil. O Edu, acho que receber esse salário talvez faça sentido porque ele foi artilheiro da competição. Mas na realidade do Cruzeiro, o Cruzeiro deveria tentar então adequar um pouco mais o salário também. Mas eu acho que ele vai acabar ficando, porque a equipe do Ronaldo pagou, né, os 600 mil para o Brusque para continuar com o Edu. Então eu acho que esse cara vai continuar. E aí acaba então a análise da quantidade de salário que o Matos fechou com esses jogadores, que eu acho que foi um grande absurdo. O Cruzeiro não pode arcar com isso, realmente tem que tentar renegociar isso e ver o que vai dar daqui para frente. Porque já tem gente ganhando muito dinheiro no elenco atual. Também saiu o salário, suposto salário, né, de alguns jogadores do plantel atual. Por exemplo, Marcelo Moreno, 400 mil reais por mês. Gente, o Marcelo Moreno não está jogando nada no Cruzeiro. Tem 2 anos que ele está no Cruzeiro e ele não consegue render. Gente, o Marcelo Moreno é um ídolo da torcida? Mostrou muito carinho, amor, respeito pelo Cruzeiro quando ele retornou lá da China, abrindo mão de muita grana? Mostrou. Tem que ter reconhecimento por isso? Tem. Mas, gente, serviço prestado, muito bem feito, que ele fez aqui em 2013, 2014, 2009, muito obrigado. Mas agora não é hora mais. Infelizmente, Marcelo Moreno, a nossa história se encerra aqui. E pronto, tchau e benção. Não tem condições de pagar 400 mil reais para um centroavante que não faz gol. Essa é a realidade do Marcelo Moreno hoje. Ele poderia, se ele ficasse mais um tempo, reverter isso, poderia, mas não vale a pena ficar investindo 400 mil reais por mês, não é sem certeza do jeito que está. Não tem condições de pagar um salário desse para Marcelo Moreno hoje. Muito obrigado pelos serviços prestados. E adeus, é isso. Fábio, 350 mil reais por mês. O Fábio é o ídolo? Jogador que mais tem partido com a camisa do Cruzeiro? Mas não tem como pagar 350 mil reais para um goleiro, nem para jogador nenhum, na verdade, de posição nenhuma, nessa altura do campeonato. Ou consegue readequar esse salário, meu amigo, ou é a mesma coisa do Marcelo Moreno. Muito obrigado pelos serviços prestados, você é um ídolo, mas adeus, não tem como continuar daqui para frente. Supostamente o salário do Rômulo aumentou esse ano. Como ele... primeiro ano era um salário, e aí quando chegou no segundo ano tinha uma cláusula para aumentar o salário. Não é possível que o Rômulo está ganhando agora a partir de 250 mil reais por mês. Sem condição nenhuma. O Rômulo não rendeu o esperado com a camisa do Cruzeiro.
ou readequa muito isso aqui, ou manda o cara embora. Eu acho que vai acabar mandando embora mesmo. Ramon, supostamente R$240 mil por mês agora no segundo ano do contrato. Provavelmente aumentou também, né, mesma cláusula do Rômulo, né, depois de um ano aumentava o salário. Não tem condições de pagar R$240 mil no Ramon, sendo que, por exemplo, o Maicon é 270 mil. Tem que mandar o Ramon embora ou renegociar esse salário. Então, assim, essas são as realidades que nós temos hoje, que vazaram aí hoje, dos salários de jogadores que o Cruzeiro contratou e de jogadores que já estão no elenco. O Cruzeiro, a gente sabe que está numa situação financeira ruim, o Ronaldo e a sua equipe querem reduzir os gastos do Cruzeiro para tornar o Cruzeiro um clube sustentável, então não tem condições de manter uma folha salarial desse jeito. Me impressiona, na verdade, não é o trabalho que a equipe do Ronaldo está fazendo, que eu acho que até o momento, pelas especulações, está sendo bem feito, porque realmente tem que enxugar a folha, realmente tem que tentar fazer com que o clube seja autossustentável e realmente tem que cortar o mal pela raiz. O que me impressiona é que o Cruzeiro tinha que ter feito isso há 2 anos atrás, quando caiu. Tinha que ter tido uma gestão que realmente cortasse o mal pela raiz, e não foi feito. E se por esses contratos que a gente viu aqui, que o Cruzeiro firmou antes da venda da SAF, se continuasse assim, o Cruzeiro ia quebrar de novo, porque o Cruzeiro não tem condições de pagar esses salários. Eu não sei em que mundo estava essa diretoria do Cruzeiro para fechar esse tipo de contrato. São ridículos esses contratos que o Cruzeiro fechou. Ainda bem que o Ronaldo e sua equipe estão percebendo isso e tentando desfazer esse desserviço dessa diretoria do Cruzeiro. É um absurdo o que fizeram com o Cruzeiro e continuaram fazendo. Esses caras são coisas diferentes. Aqueles que colocaram o Cruzeiro nessa lama tem que ser preso. Agora, esses caras que estão fazendo esse tipo de contrato aqui, que não necessariamente é algo criminoso, mas é algo que não faz sentido nenhum, é fora da realidade, é uma viagem. Esses caras não podem continuar no Cruzeiro. Ele não tem a mínima condição de elaborar um plano financeiro adequado para um time que está na segunda divisão sem cota de TV. Esses caras parece que não entendem a realidade em que o clube está. Ia quebrar o Cruzeiro pela segunda vez. Ainda bem que perceberam isso a tempo. Então eu queria saber a sua opinião aí, dessa bagunça toda. Qual desse jogador que você gostaria que ficasse? Você acha que tem que cortar o mal pela raiz? Você acha que não? Tem que tentar pegar empréstimo e manter esses caras? Eu quero saber a sua opinião. Deixe o seu comentário aí. Tá gostando do trabalho da equipe do Ronaldo? Quero saber a sua opinião. Obrigado por ter ficado até aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.